E aí, boa tarde. Seguinte, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao Bastidor Climatrônico. Vamos lá. Eu gosto de compartilhar as coisas que estão mais fresquinhas na mente, né? Que acontecem hoje, aconteceu ontem, ou alguns defeitos nesse sentido, tá? Ó, quando a gente está começando, beleza? A gente tem pouco, está começando na jornada para se tornar um climatrônico, começando na jornada para reparar placas eletrônicas para o segmento da climatização, ou placas eletrônicas em geral. Você você tem pouco conhecimento, pouco tempo, pouco conhecimento, e nos reparos, né? E você tende a condenar muito fácil o microcontrolador, tá? A gente tende a condenar muito fácil o microcontrolador. E isso acontece durante muitos anos, isso acontece durante muito tempo na tua jornada como climatrônico, com reparo de placas, né? Como assim, Lamonde? Vamos lá. Quando tu tem pouco conhecimento, um defeito que tu tenta ali um pouco, vamos supor, às vezes tu encontra até um defeito inicial. Tu encontra um defeito inicial e repara aquele defeito, só que quando tu repara, encontrei o defeito, vai ficar pronto. Tu vai testar, vai dar outro erro. E já aconteceu comigo várias vezes, tá? Aí você vai reparar o outro erro, aí encontra o defeito, pronto, agora foi, ó. Aí você vai testar, tem outro defeito. E aí chega no ponto que esse terceiro defeito, por exemplo, você não consegue mais sair do canto. Você fica perdido, diz, caraca, eu vou olhar mais, já olhei a placa toda. E aí é uma frase que eu escuto muito aqui no direct. Que é o quê? Lá onde eu já analisei a placa toda. Já analisei a placa toda, cara, tá tudo ok. Deixar assim. Já analisei a placa toda, tá tudo ok. Se estiver roçando aqui o... Não tá não. Já analisei a placa toda, cara. Não tem mais defeito. Eu disse, pronto, cara, então pronto. Então não tem mais o que fazer. Né? Então, se você já analisou a placa toda, tem em mente, cara, se não tem defeito e você não diagnosticou, tá? Tem defeitos que você não vai conseguir reparar. Tá? Por algum motivo, seja um microcontrolador que você não tenha, seja um IPM que você não tenha, tá? Você não vai conseguir reparar, tá? Vai ter defeitos que você não vai conseguir reparar. E aí, esses defeitos, beleza, se for esse defeito, você tem que dar pelo menos um diagnóstico. Dar um diagnóstico de aquele defeito, por não conseguir reparar, tá aqui o defeito, não consegui reparar. Mas tem coisas que você não... Enquanto você não der um diagnóstico, você você, tipo, não analisou a placa toda, cara. Enquanto não der um diagnóstico, nem que seja o pior diagnóstico possível, você não analisou a placa toda. Entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu escuto muito essa frase, né? Analisei tudo lá onde, tá tudo ok. Então não tá, cara. Se tivesse tudo ok, estaria funcionando normalmente, né? Se estivesse tudo ok, você estaria analisando, ela estaria funcionando normalmente. E aí você, voltando por exemplo, né? Reparei um circuito, continuou com defeito. Reparei outro circuito, continuou com defeito. O terceiro você fica perdido. Fica com a cabeça grossinha, aí você tenta desistir, aí você diz, não tem reparo não. É o micro. Aí era o ponto de eu querer chegar. Toda vida, principalmente quando a gente está no começo. Isso acontece até acho que o resto da tua vida de manutenção eletrônica. Hoje aconteceu com a gente, né? Muitas vezes tu acha que é o micro, lá no início aconteceu muito, tu acha que é o micro porque tu já analisou tudo, teu conhecimento é limitado, e sempre vai ser limitado, tá? Sempre vai ser limitado. Se for analisado do ponto de vista, depende do teu ponto de vista, né? Se eu for me comparar com um cara que está começando, eu tenho mais conhecimento do que ele. Mas se eu for comparar com um cara que está mais tempo do que eu, que estuda mais tempo do que eu, ele tem mais conhecimento do que eu. Se eu for me comparar com um livro que eu estou lendo, o livro tem mais conhecimento do que eu. Né? Então, a gente está sempre com pouco conhecimento, se for olhar por esse viés. Tá? Isso não é desmotivador, isso é motivador. Né? Quanto mais a gente estuda, aquela história, né? Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada. Então, quando você está no início, cara, você tem pouco conhecimento de reparo, pouca experiência, aí você pega um defeito que você apanhou ali dele um pouquinho e você tende a achar que é o micro. Analisei tudo, cara, né? O microcontrolador tá ruim. Aí o cara vai logo e troca logo o micro se ele tem essa possibilidade de trocar o micro. Né? Então, como eu disse pra vocês nessa semana até já, o microcontrolador é o último caminho que a gente segue. E por que eu estou compartilhando essa história com vocês? Estou falando desse teor com vocês, né? desse assunto.
Porque hoje nós pegamos um equipamento, avisamos para o cliente que o defeito estava no micro, né? A gente tinha todos os indícios, tínhamos todos os indícios de que era o microcontrolador. Todos os indícios. Tudo indicava que era o micro que não estava acionando corretamente o compressor, porque era uma Consul, tá? E aí, que a gente tinha usado vários circuitos e não tínhamos surgido defeito. O Mário foi aqui e meio que condenou o micro, né? Disse, pô, deve ser o micro, velho. Não tem mais pra onde correr, não. Tá certo. Usamos para o cliente e passamos uma nossa pro cliente. Tá ok, o cliente trouxe outra placa dele para reparar igual. Tava com outro defeito. A gente conseguiu reparar essa outra placa dele com outro defeito e por curiosidade, porque a gente tem curiosidade, detalhe, isso eu digo para meus alunos, não se contentem só com a primeira resposta certa. Não se contentem só com, deu certo, tá reparado, tá bom. Não se contentem só com isso, cara. Se contenta em descobrir o porquê que aquele defeito foi solucionado daquele jeito. Por que estava dando esse defeito e por que a solução desse defeito foi reparar esse circuito. Entendeu? Quando tu começa a se explicar dos porquês, aí tu consegue... Quando tu começa a se explicar dos porquês, aí tu segmenta o conhecimento, cara. Aí tu guarda pra ti o conhecimento. Tá? Então a gente pegou, a gente foi, beleza, vamos ver se esse micro tá bom mesmo. E o Mário foi e substituiu, permutou os microcontroladores. O micro que a gente achou que estava ruim, estava bom, na outra ela rodou. E o micro que estava bom na outra, quando botou na outra placa, não partiu o compressor. Teve outro comportamentozinho um pouco diferente, mas mesmo assim não partiu o compressor. E então o defeito ainda está na placa, certo? Então, mesmo depois, a gente está no campo de batalha, pô. Diariamente a gente está reparando várias placas por dia. E mesmo assim, acontece. Mesmo assim acontece. Todos os indícios indicavam que era placa, que era micro, mas o micro estava ok. A gente conseguiu testar depois e o micro estava ok. Agora, e aí que tal? O posicionamento. Vocês acham que eu fiquei triste, fiquei puto, fiquei, porra, cara, não acredito não é o micro, cara. Não, a gente ficou no gás, eu tô doido pra terminar aqui a live, terminar umas coisas que eu tô fazendo aqui no notebook e depois vou lá pra bancada mexer nela, cara. Vou lá pra bancada mexer, procurar, entender qual é o ponto da placa que tá ruim, velho. Ele dá no 19 direto. E olha que, Consul, eu já apanhei de Consul e não tá brincando, não tá no gibi, tanto que eu apanhei da Consul já, cara. Entendeu? E mesmo assim, hoje, eu tô aqui no gás, cara, pra voltar lá pra bancada e fazer acontecer, entender esse erro 19. Por que não tá partindo o compressor? Ela quer partir e não parte. Achou que era micro. Aí, é mais cômodo, cara. É mais cômodo. Aqui entre nós, é mais cômodo você... Pô, é o micro. Tá bom. É o micro, não tem o que fazer. É mais cômodo pro técnico. É mais cômodo pra nossa mente, cara. Entendeu? E quando a gente descobriu que não era o micro, o Mário teve que deixar a placa de lado ali, reparou a outra. Só que eu tô aqui no gás pra pegar essa placa, velho. Pra entender, pra estudar, pra dominar ela, sabe? Por quê? Porque eu sei, caiu minha ficha já. Isso é o que eu falo com os alunos. Caiu minha ficha. Quando tá difícil, cara, aí que o aprendizado vem, entendeu? Eu conheci o cara, mas ele não falou pra mim diretamente. Ele falou pra outro colega nosso, um técnico antigão de manutenção eletrônica. Antigão assim, tipo, ele é novo, né? Não é velhão não. Deve ter uns 28, 30 anos. Mas ele, mais de 10 anos de manutenção eletrônica industrial. E ele relatava que, isso há 2 anos atrás, ele dizia que ficava procurando os defeitos mais difíceis. Olha o posicionamento do cara. Por isso o cara é muito bom. É muito bom. Ele ficava procurando os defeitos mais difíceis. Entendeu? Na empresa que ele trabalhava, ele pegava os defeitos, ele procurava as placas mais difíceis. Porque os defeitos mais simples deixavam os mais novatos, ou não tinha tanta graça pra ele. Ele queria os desafios, sabe? E a eletrônica é massa por causa disso, cara. É viciante por causa disso. Os desafios, né? Ontem eu tava fazendo uma live com os alunos
e tinha um do aluno da turma nova apanhando de uma X-Power. Eu disse, cara, eu apanhei uns 6 meses de uma X-Power, lá no começo. E essa surra que eu levei me fez dominar a X-Power, assim, quase que por completo. Bastante, sabe? Então, como é que eu posso dizer isso, cara? Se agarrem com a placa que é difícil. Pega a placa difícil e não desiste dela. Porque ela não desiste de ti, cara. Se tu desistir dela, tu simplesmente vai só ficar no mediano. Quando tu encara ela de frente, bota ela na bancada e vai pra cima dela, uma hora tu consegue reparar. E quando tu conseguir reparar, tu apanhou tanto dela que tu já manja ela por completo, cara. Esse é o jogo da manutenção eletrônica. É por isso que eu falei ontem que eu tô voltando a estudar. Falei pros alunos, eu tô trocando já as lives que eu tô fazendo, são todas lives. Mas eu tava comentando com eles, a prática é muito mais sedutora. Muito mais sedutora, é massa tá na prática. É tipo uma partida de futebol, cara. Tu tá jogando e tu quer ganhar, e tu tá no jogo, é tu e a placa ali, tu quer ganhar, cara, tu quer reparar. Quando tu repara, a sensação é de gol, entendeu? É essa a sensação que a gente sente quando tá na bancada reparando. Reparou, caraca, deu certo, eu consegui. Isso é viciante, isso é massa de estar na bancada. Já estudar a teoria é um pouco mais maçante, só que tem as nuances da teoria. E aí, a gente não pode negligenciar, né? E aí eu tô voltando a estudar a teoria da eletrônica, voltando do basicão mesmo, revisando e tal. Mas é isso mesmo, eu gosto de eletrônica, então tô voltando a estudar do zero. Aí eu tô olhando as nuances, né? Os conceitos básicos eu conheço, aí eu vou para as nuances, os detalhinhos e tal. Coisas que se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo, passaria despercebido, sabe? Então, de novo, esse erro de condenar um micro é um erro muito primário, mas que acontece muitas vezes. Hoje a gente condenou esse micro, mas depois de ter analisado muita coisa dela, cara. Muita coisa. Por isso que eu tô curioso, porque a gente analisou todos os pontos que a gente historicamente já tinha levantado, sabe? Historicamente a gente já tinha levantado vários pontos pro erro 19. Analisamos todos e todos não deram efeito. Então tem mais um, cara. Aquela história que eu sempre falo. Um mesmo código de erro, ele é constatado de diferentes maneiras. O mesmo código de erro, o mesmo defeito, o mesmo código de erro, ele é reparado de diferentes maneiras, porque várias coisas no circuito, vários pontos do circuito, podem causar esse código de erro. Vários pontos do circuito causam o código de erro 19. Vários pontos do circuito causam o erro 17 na cons. Entendeu? Então, enfim, isso que é fascinante. Cada erro é uma saga nova, é uma surra nova. Eu gosto de dizer que é a surra nova. Né? É uma surra diferente, pô. A gente tem que ficar viciado nisso aí. Tá? A gente ficar viciado nisso aí. Tem uma parada que estava ouvindo num podcast hoje pela manhã. Diz que os Navy SEAL, acho que é o nome assim, que é a tropa de elite do exército americano, né? Diz que os caras são muito pela tropa, os caras dão a vida pelo parceiro de trabalho, né? Aquela comunidade deles ali. E uma das coisas que o cara que eu estava ouvindo falou, que o escritor que escreveu o livro defende, é que eles são tão assim porque eles passam por dificuldades juntos. Eles sofrem juntos, entendeu? Os caras passam por dificuldade juntos e é capaz de dar a vida um pelo outro, porque eles são tão unidos. E tipo, aí, trazendo pro nosso mundo aqui, né? O que tem a ver, não? Isso aí? Cara, quando tu sofre com a placa, sofre em que sentido? Não, sofre de doer teu cérebro. Esse é o sofrimento, é de doer o cérebro. Caraca, velho. Não tô chamando ninguém disso, né? Certo? Mas é o que passa pela minha cabeça. Eu olhava assim pra placa e disse, caralho, eu sou muito burro, velho. Olha essa placa aqui, velho. Eu surro aqui. Eu sou burro demais, velho. Ia embora a pé da vida. Indignado. Ia embora pra casa assim, porra. No outro dia eu conseguia. No outro dia eu era o cara mais inteligente do mundo. Eu disse, caraca, eu sou foda, velho. Eu consegui reparar essa placa. Consegui dominar ela. Mas para ficar muito tempo verificando uma placa com defeito, é preciso utilizar diversas técnicas diferentes. Com certeza, Decol. Tem completa razão. Só que aí o cara iniciante, ele tem poucas técnicas, né, de análise. Tem poucas técnicas. Acaba que aí o cara fica mais limitado ainda, né? Uma boa técnica também é, às vezes, você parar, cara. Simplesmente parar. Nada como um dia após o outro em reparos eletrônicos. Você para, dá uma parada e volta. Você para e volta
No outro dia, você enxerga de uma maneira diferente. Você já enxerga a placa de uma maneira diferente, tá? Então, sim, tem diversas técnicas, com o tempo você vai evoluindo, mas mesmo assim, com o tempo, não impede a gente identificar ser enganado por alguns efeitos, né? E como eu disse, a gente está com essa consta lá com o 19, que a gente achava que era micro e não é. E agora eu tô curioso para saber o que significa. Que provavelmente tem aula. Quando eu descobrir, né? Se não, é quando. Em eletrônica não é se, é quando. Quando eu descobrir, provavelmente terá aula. Que vai ser, eu tenho certeza que vai ser um pouco trabalhoso. Tem um M-Split Fujitsu Inverter 36000. O display não aparece nenhum código de erro, porém não acende nada e só pisca quando aciona alguma função do controle. Na condensadora não funciona. Detalhe. Qual detalhe? Muito bom. Entre o board de comunicação fica 109 sem pulsar. Beleza, se fica 109 sem pulsar, cara, evidencia que não tem a comunicação, né? Se o display não está acendendo, sua conexão do conectorzinho do cabo oxida bastante. Oxida bastante o cabo do conector do sensor. Ele tende a oxidar bastante. O sensor não, o conector do display, né? Confundi. O conector do display, o conector aqui, ele tem a oxidar bastante. Enfim, eu verificaria esse detalhe primeiro, e depois verificaria se não está dando nada mesmo. Porque quando tu voltar com o display, por exemplo, voltei o display voltou a ligar lá onde, aí tu verifica o código de erro. Aí com o código de erro tu consegue evoluir melhor. Pelo que eu vi é uma multi-split, né? Ou é só um split? Tem um split Fujitsu Inverter. A condensadora da Fujitsu, o LED dela só pisca se tiver em falha, tá? Não fica nem aceso. Não fica aceso na evaporadora, o LED, mas se tu tentou ligar com o multímetro analógico, o teste ele, se ele tá bom, pode estar ruim, né? Tá trabalhando, pô. Tô no trampo. Entendeu? Então, ar-con de climatização. Na evaporadora já nem fica aceso. Tu verifica se os LEDs estão ok, depois verifica a conexão da plaquinha do display com a plaquinha do evaporador, verifica os casos, bate continuidade, porque às vezes não está tendo conexão entre a plaquinha do display e a plaquinha do evaporador, aí não liga mesmo não, né? Já que tem horas que liga, tem horas que não liga, pode ser um mau contato aí. Beleza? Não, eu liguei um LED direto. Certo, ligou um LED direto. Aqui. Tô lendo aqui as mensagens do YouTube também, tá, galera? Pois estou aqui sem um teste inverter. Certo, mas com multímetro tu consegue se virar aí, cara. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Segredinho. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, cara. O teste inverter. O teste inverter. São só LEDs. Viu? É o famoso teste com LED. Teste com LED. É o famoso teste com LED. O teste inverter. Beleza? São 6 LEDs. Que o cara botou uma caixinha bonita. Com resistores. E aí ele ganhou uma graninha, né, cara? Foi super inteligente, né? É que nem sabe o quê? Eu cheguei na casa da minha namorada. E cheguei lá na tomada da entrada e tinha um equipamento na tomada conectado dizendo que ia baixar a energia dela. Eu disse, rapaz, fiquei curioso, que top, hein? Tem que ficar perto do medidor para baixar a energia e tal, diminuir o consumo de energia. Tá bom, deixa eu ver o que é isso aí. Posso abrir? Pode. Fui abrir. Quando eu abri, tinha um capacitor de poliéster dentro, cara. Um capacitor de poliéster. E um LED. Um LED, era um capacitor, aí tinha um LED com um resistor pra quando botasse ligasse um LEDzinho na saída. Acredita, macho. E o pessoal compra achando que vai diminuir a energia da casa. Aí, cara,
Mas os caras ganham dinheiro com isso, né, mano? Cada um vende o produto que acredita, né? Por isso mesmo, se tiver pulso, o LED direito ele pisca. E ou estou errado. Exatamente, com o LED pisca porque tem um pulso. Mas com o teu multímetro, tu consegue ver esse pulso, consegue ver essa oscilação. Tu disse que viu lá 100 e alguma coisa, volts. Tu consegue ver a oscilação. Tem que medir a tensão AC, tu consegue ver a oscilação. E pronto, viu a oscilação, tem comunicação. Ou evidencia a comunicação. Às vezes, a oscilação está baixa. E aí evidencia um erro de comunicação. Às vezes está só baixa a oscilação, tem oscilação. Tu veria o LED piscando, então acreditaria que estava bom, tá? Não confia, aqui ó, mais uma coisa entre nós. Não confia em teste que só tem LED, cara. Entendeu? Confia não, pô. Eu brinco com meu pai às vezes, nesse sentido. Meu pai não usa multímetro e usa muito o neon, o teste neon. O teste neon, cara, tipo, não tem nada, nenhuma precisão, mano. Nenhuma precisão. Né? Tem um teste que ele bota lá a chave de fenda lá e vê lá se deu 220, ele marca 220, 110. Pô, não tem nenhuma precisão, cara. Mede até fuga ali. Se tiver tensão de fuga, ou então transiente, sei lá o que, ele identifica. Pega o teu multímetro, cara. Multímetro é a ferramenta. Multímetro é a ferramenta. Vai lá e mede o multímetro, aí tu pipa, bem direitinho. Tem 220, tem 110, tem... Ali é só pra tu não morrer mesmo. O teste neon é só pra tu... Pô, dá pra levar choque aqui? Aí tu bota lá, não tem nada, não dá pra levar choque não. É só pra isso, cara. Pra saber o valor que tem ali, saber se tem a comunicação muito sensível. Muito sensível à oscilação. Então, vale a pena usar multímetro, tá? Ó, muito bom, achei que era hate aqui, ó. O filho e pai Free Fire Game. Achei que entrou invadir a live. É uma pergunta pertinente, ó. Já vou chegar nele. Ele diz assim, ó, o Jean perguntando assim, ó, Botai, sabe qual é o erro CT da Multifujitsu? Ontem a gente estava discutindo isso aí. Eu estava discutindo com o Mário. O Mário disse, olha, essa marca tá dando erro CT. Uma Fujitsu. Ontem, olha aí que legal. Tava nem lembrando, cara. A gente vai vendo. Acontecendo aquela live, a gente vai lembrando dos defeitos. Ontem mesmo o Mário pegou uma Fujitsu, não era multi, mas era uma Fujitsu, que estava dando erro CT. O código de erro que apresentava era erro CT. Aí eu te pergunto, cara, olha a sacanagem. E a Fujitsu é uma das marcas que disponibilizam bastante material. Mas, se no manual não estiver dizendo o que é CT, meu amigo, pode ser muita coisa CT, cara. Erro de CT, e aí? Current, temperatura, sei lá, CT de quê, mano? Entendeu? No caso da gente aqui, tá? Jean, era trilha aberta, tá? Reparamos uma trilha e sumiu o erro CT. Reparamos uma trilha e sumiu o erro CT. Tá? Então era trilhas, oxidações, trilhas abertas. Deu erro CT. O que é o erro CT? Boa pergunta, que eu não sei nem o que é CT, meu amigo. Tem lá no manual. Vamos lá, eu criei um ar-condicionado lá o Under. Aí tu compra meu ar-condicionado. Aí eu vou lá, erro, aí eu boto as tabelas de código de erro. Só que a tabela de código de erro é o seguinte: erro LAU, erro ET, erro PC, erro TT, erro... E aí, o que significa isso? Eu sei o que significa, eu criei, mas o cara que comprou não sabe, né, pô? Então, alguns códigos... É tipo erro OTP na Samsung. O que é OTP, mano? Às vezes não tem no manual, pô. Alguns tem, outros não tem, né? Meu multímetro, meu amigo por 12 anos. O melhor amigo do técnico eletrônico, o melhor amigo é o multímetro mesmo, cara. Por isso mesmo, beleza. Então, como saber quem não está se comunicando? Esta é a dúvida. Vou ter que tirar as duas placas sempre. Erro de comunicação, sempre trabalho com as duas placas, tá? Sempre quando é erro de comunicação, eu peço para o cliente trazer as duas placas aqui para a Lautec. Porque é difícil em campo identificar qual das duas, tá? Ah, não, mas se eu tirar a comunicação e for na condensadora e ver o pulso oscilando, eu vou saber que a condensadora está boa e a evaporadora está ruim, porque... E se eu ver na evaporadora e não estiver oscilando, vai estar ruim na evaporadora. Tem casos que é assim mesmo. Tu vai tirar a comunicação e vai ver se estiver oscilando, tá ok. Se não estiver oscilando lá a outra, tá ruim. Só que tem aí, preste atenção. Vai ter máquinas que ela precisa, para ela começar a comunicação, ela precisa da informação vinda do evaporador.
ela só começa a se comunicar dando resposta para o evaporador quando o evaporador pergunta ela alguma informação. Então, se não está chegando do evaporador para ela, ela nunca vai mandar uma informação de volta. E nesse caso, vai tirar a comunicação lá, não vai ter comunicação do lado de lá, vai ter do lado de cá. E aí? Onde é que está o defeito? Então, sempre trabalha com as duas, tá? Não tenho preguiça de tirar as duas placas. Tá? É mais fácil tirar duas placas do que ter que ir lá no cliente de novo e retirar a placa depois de ter descoberto que a placa que tu tirou tá ok. Beleza? E erro de comunicação tem que analisar a placa como um todo. Segunda-feira eu relatei o erro de comunicação que a gente pegou na Fujitsu K7. A gente seguiu todo o circuito de comunicação, descobrindo que os defeitos estavam no evaporador. Então, depois de seguir todo o circuito de comunicação, nós descobrimos que os defeitos estavam no evaporador. Tá? Então, erro de comunicação, eu trabalho com as duas, tá? Sempre. É meu conselho. Não, eu consigo identificar. Tá bom. Se restringir, beleza. Mas, porque assim, tem erro de comunicação, cara, que é porque a condensadora tá morta. Ela não dá nada. Aí, se ela tá morta, beleza, tá lá o defeito nela. Não tem comunicação porque ela não tá nem ligando. Aí, beleza, tá claro onde é que tá o defeito. Mas tem erro de comunicação que é no circuito de comunicação mesmo. Entendeu? Então, eu gosto de trabalhar sempre com as duas. Tu acha que no futuro tudo vai ser descartável? Máquinas antigas duravam mais. Olha aí que filosofia legal. Vamos lá. Eu vou ler do Filho e Pai Free Fire antes. Vi seu vídeo, sensacional. Peguei uma placa Consul Inverter 22.000 BTUs. Só o U201 e o R223 estava torrado. Não sei a numeração deles. Pode me ajudar? Posso ajudar. Desde que tu vê no meu direct aqui no Instagram, tá no YouTube aí. Tu vai vir aqui no meu Instagram, vai me mandar um direct pra mim com a foto da placa, do componente, e eu te ajudo, tá? Eu compartilhei ontem aqui a metodologia de conseguir saber qual é o componente quando ele está carbonizado, que é o caso aí. Ele carbonizou e não sabe qual o valor. Então, primeiro é ter uma placa igual e comparar e ver qual é igual, né? Ver qual é o componente. Nessa aqui que é igualzinho, irmã gêmea. Ah, não tem uma onda. Não tem, cara, tem outra técnica, são técnicas milenares, tá? Técnicas milenares. Então tu pega essa primeiro, compara. Segunda técnica milenar, tu vai ligar pro teu amigo. Certo? Tu vai ligar pro teu amigo para saber que trabalha na área, para saber se ele tem. Aqui no caso do pai e filho Free Fire, o amigo dele sou eu, né? Ele falou comigo aqui, pedindo, então fala com o teu amigo. Pega o teu amigo, vê se ele tem a placa. Os meus alunos têm essa regalia. Tem um grupo de alunos, com dezenas de alunos do Brasil todo, que eles trocam ideias, né? O cara manda lá, pô, tô com defeito. Se eu não tiver, aqui no Altec, o outro cara lá, no Acre, deve ter. Entendeu? Então, tem essa facilidade. E por último, e mais difícil, e extremamente difícil, e muito difícil de verdade, é tu levantar o circuito. Quando tu levanta o circuito todo ao redor do componente que está queimado, tu entende que componente é aquele. Mas a gente pressupõe que tu entenda de eletrônica e teoria de eletrônica. Teoria. E tem experiência com eletrônica. E saiba levantar circuito. Levantou todo o circuito ao redor. Aí tu entende que circuito é aquele. Aí tu vai alucinar que componente, qual o valor daquele componente. Eu citei ontem, né? Por exemplo, foi um resistor do gate de um transistor. Aí tu vai lá e, pô, o resistor do gate de um transistor é um resistor baixo. Vou botar um resistor de 10 ohms, então. Tá? E detalhe, ó, o aluno que me falou ontem que estava carbonizado dele, nem estava, ele mostrou ontem na live. Só estava um pouco aquecido e quando aquece em cima, de baixo, às vezes ainda tem um código de cor. Se não for SMD, né? Beleza? Ó, vamos lá, faltando aqui. Essa conversa aqui foi embora. Ó, tu acha que o futuro tudo vai ser descartável? Máquinas antigas duravam mais. Concordo, Calbi. Máquinas antigas duravam mais. Eram feitas para durar mais tempo, né? Tudo é mais descartável, sim. Só que, eu acredito que sim, tudo é mais descartável. Se tem um celular, meu celular que está fazendo aqui a live, já está no fim da vida dele. Eu desenterrei um celular aqui para botar aqui na Lautec, na recepção, um celularzinho Moto G2. É lento que mais, cara, e na época era uma inovação. Então tudo vai ficando mais obsoleto, né? Naturalmente, para conseguir continuar vendendo mais, vai deixando as coisas que já existem no mercado obsoleta. Vai saindo um ar-condicionado com Wi-Fi, aí o que não tem Wi-Fi fica chato de usar. Vai sair uma TV Smart, e aqui no Smart não serve mais. Então, evolução, pô. É isso que mantém a roda girando e esse é o game, né?
É a minha opinião, né? Você perguntou, essa é a minha opinião. Isso é a parte boa, tá? A gente tem que estar evoluindo direto para permanecer no mercado, para entender o mercado, para estar dentro das nuances do mercado. A GRI dá uma falha é 8, e é porque com a obstrução do filtro, ele aquece o sensor do motor, da turbina do evaporador. Eu não sei o que é o erro é 8, William Jorge. Eu não memorizo o código de erro. Há a possibilidade de fazer uma placa universal inverter? Já existe, tá? Já existe. Os chineses desenrolaram já algumas aí, tem algumas. Já existe, tá? Mas ela, pelo menos até então, no Brasil, ela chega bem carinha. Não vale tanta pena, não. William, eu não sei o que é o RE8, cara, da GRI. Para dizer se pode ser obstrução do filtro, tá? Vi um rapaz fazendo um teste da placa inverter 9000 Consul separadamente. Só a placa da condensadora. Colocando o sensor de 5K no plug Bluetooth. Você é brabo demais. Isso você é meu amigo, me ajuda. Cara, tem sim a Consul, você bota um resistor de 10K no conector de Force, que é o conector azul. Ele é um conector que você bota o sensor lá de 10K e ele parte o compressor sim a placa do evaporador, tá? Então essa é a possibilidade sim. O Decol Eletrônica tem um vídeo, acho que tem um vídeo no YouTube dele explicando como faz isso. Pelo menos ele me mandou uma vez esse vídeo, tá? A Consul faz isso, a Midea também faz isso, mas tem que ter o testezinho da Midea para poder partir. Então, algumas máquinas é possível. Com exceção do erro de comunicação, outros defeitos, então não é necessário a retirada das duas placas. Ou, independente do defeito, se faz necessário a análise das duas placas em bancada. Kelly Nicodemos. Cara, mulher, eu não sei quem é esse homem, se é mulher, mas eu peço, assim, ó, vamos lá. De maneira geral, para tu conseguir fazer o compressor partir em bancada, a não ser esses exemplos que são específicos, tu precisa de evaporador para fazer um teste completo, tá? Por exemplo, toda vez que um cliente manda uma placa de fora, seja do interior do Ceará, seja de outro estado aqui pela Altec, a gente solicita, a gente exige que venha a placa do evaporador, a placa do condensador, o display e os sensores, tá? Por quê? Porque quando o cara manda assim, a gente testa ela por completo, tá? A gente evita de ser um sensor que ficou lá na máquina. Quando é aqui em Fortaleza, os caras trazem mais... André, eu tô com uma P0 da X-Power, um erro P0. Cara, tem que ser mais a placa do condensador. Traz só a placa do condensador. Chega aqui, eu tenho a placa do evaporador e eu tenho os sensores para poder partir ali bancada. Então, no final, no frigir dos ovos, para testar por completo, para diminuir garantia, tu tem que ter a máquina completa. Seja tua, tu tem, o cliente traz só a placa do condensador e tu tem todos os outros periféricos e a placa do evaporador também. Aí tu conecta na tua e faz o teste. Ou seja, do cliente, tá? Então, às vezes, o cara não consegue diagnosticar o defeito, cara. É normal, isso é perfeito. Pô, normal, pô. O cara não consegue diagnosticar o defeito em loco. Ali, quando na placa. Aí não sabe qual placa trazer. Eu digo as duas. Trouxe as duas, eu analiso as duas. Então, respondi, né? A questão do defeito. As duas placas de bancada, sempre tem que ter as duas placas de bancadas. Tá? Às vezes o defeito é só na condensadora, mas para você testá-la por completo, você precisa ter as duas placas. Mesmo a Consul, que parte só com sensorzinho, parte só com condensador. A gente vai botar ela na máquina para rodar, precisa das duas placas. Tá? Vai precisar sempre das duas placas. Aqui na Lautec, quando a gente termina o reparo, a gente terminou o reparo em bancada, terminamos, a gente coloca na máquina para rodar. Seja uma hora, seja uma manhã, seja um dia, seja dois. A gente bota na máquina com carga, com fluido, tudo bem direitinho, para rodar. A gente diminuiu bastante as garantias, depois que nós implementamos isso. Se o IGVT estiver em curto, eu não encontrar um igual, qual seria o substituto para a placa Consul Inverter 2000 BTUs? Mário Alves, tu vai procurar a aula no meu YouTube, tu tá no YouTube aí. Vai procurar análise de datasheet, aí vai procurar G30T60, que é justamente o IGBT da Consul. E lá eu mostro qual é o substituto, mostro até como encontrar, tá? Eu não lembro o valor, mas depende do que tu encontra na tua cidade. Pode ser vários substitutos, já substituí por vários outros IGBTs e deram certo. Porque você tem que saber substituir um componente.
Não é só olhar, ah, tem 3 terminais também, ó, vou botar aqui. E aí dá ruim, tá? É isso aí, galera. Falei demais, são 2 horas. Eu cheguei atrasado hoje porque o celular não quis funcionar. Enquanto ele não derruba a live, eu vou finalizar. Valeu demais. Valeu, senhores. Fiquem com Deus. Um abraço.